Agora vamos conversar sobre o que disse a Organização Mundial da Saúde. A entidade afirmou que não há comprovação de que o uso de paracetamol ou de vacinas provoque autismo. Essa foi uma resposta às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que relacionou o uso do remédio por mulheres grávidas ao risco de autismo em bebês. E é nessa polêmica que o JR 15 Minutos entra hoje, para falar do paracetamol, esse medicamento que você, seus pais, seus avós sempre conheceram para tratar dores e febres e que se tornou agora o centro de uma polêmica na maior potência do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou seu ministro da Saúde para o gabinete e aconselhou mulheres grávidas a não utilizarem o remédio, alegando que poderia aumentar o risco de autismo nos bebês. Essa declaração provocou uma reação em cadeia, imediata. Primeiro, a Organização Mundial da Saúde, que reforçou: não existe comprovação científica de qualquer relação entre o paracetamol ou as vacinas e o autismo. Então, aqui no Brasil, vamos esclarecer esse assunto com a farmacêutica Amoni Murad, que é assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Amoni, muito obrigado pelo seu tempo, bem-vinda. Olá, espero que todos estejam bem. Nossa, é realmente uma polêmica no momento que nem precisaríamos pensar num assunto desses. Você ficou preocupada com a declaração? Sim, eu fiquei muito preocupada porque as pessoas têm uma facilidade de acreditar no que está errado do que no que está certo. Essa é a minha grande preocupação, porque muitas vezes você está tentando há anos, imagina, um medicamento que foi desde 1870 e pouco, 80 e pouco, que já foi sintetizado, que já foi produzido. A partir de 1950, nós temos um consumo consolidado desse medicamento como uma das ferramentas para tirar dor e para tirar febre. Claro que medicamento, não importa qual seja, sempre a gente precisa tomar com muito critério e sempre com uma observação importante, com acompanhamento, para que a gente saiba o que está fazendo. Não dá para tomar nenhum medicamento aleatoriamente. Só que o que chama a atenção é que paracetamol ele é caracterizado, classificado como um medicamento isento de prescrição médica, porque na hora que você tem a pesquisa, na hora que ele foi colocado no mercado, todos os estudos à época mostraram que ele era um medicamento seguro, desde que tomado na dose certa e no tempo certo. E aí é tranquilo. Ele é uma das opções que nós temos num preço ainda razoável para analgesia, para febre. E as gestantes, você pode, assim, se vocês fizerem uma pesquisa com os médicos, eles vão prescrever o que para uma gestante quando é para dor? Geralmente é o paracetamol. Por quê? Embora ele passe pela placenta, não houve nenhum tipo de constatação de que ele possa ter gerado algum problema para o feto e posteriormente para a criança. Gestante, quanto menos medicamentos tomar, qualquer que seja, melhor. Mas se ela tomar um medicamento como esse paracetamol, o que é indicado? Mínimo possível no dia e o tempo mínimo de tomar esse medicamento e pronto. A pessoa consegue ter a condição de estar melhor, se sentir melhor, porque não tem coisa pior do que eu estar com dor. Você já viram alguém com dor, de bom humor? Ninguém, ainda mais uma grávida que já passa por tantas dificuldades de adaptação, né? Eu fico pensando aqui no consultório médico, né? Na quantidade de grávidas, de gestantes que entraram em contato nos últimos dias, nas últimas horas com seus ginecologistas e obstetras para dizer: doutor, e agora? O que é que eu vou usar? E eu quero lhe trazer essa pergunta, Moni, porque a Organização Mundial da Saúde diz que não há comprovação científica de relação entre o consumo de paracetamol, seja em que medida for, e o desenvolvimento de autismo em bebês. Mas o que os estudos científicos dizem? Existe alguma suspeita, ao menos, de ligação entre esse medicamento e o espectro de autismo? Já houve alguma publicação de um estudo que não foi conclusivo, mas em uso exagerado. O problema, sabe o que é? Que o paracetamol, ele libera uma coisa chamada metabólito. Esse metabólito do paracetamol, ele é tóxico. Porém, o nosso organismo, ele consegue liberar tranquilamente esse metabólito
quando a gente está tomando aquela dose terapêutica. Você pode chegar até 3 gramas, sendo que o comprimido é de 500 gramas, 750 miligramas, desculpa, são 500 miligramas, 750 miligramas. Ou seja, para você alcançar 3, ou até o tempo atrás a gente tinha preconizado como até 3 e 750 miligramas, até 4 gramas no máximo. Mas para a gestante, o que a gente sempre vê de indicação é o mínimo. Agora, se houve um exagero, extrapolou, ou então acabou fazendo uso desse paracetamol com algum outro medicamento, ou algum fitoterápico, um chazinho, que as pessoas esquecem de citar, pode ter potencializado algum efeito tóxico. Só que o efeito tóxico do paracetamol, ele é conhecido para o fígado. Mas como gestante, a gente fala que é um capítulo à parte, porque você tem uma vida dentro de uma outra vida, e as respostas de sinalização química são as mais diversas, a gente prefere nunca correr risco. Não existe nada que seja efetivamente conclusivo que indique que o paracetamol tem alguma relação com autismo. É por isso que a gente está procurando aqui o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo para tirar dúvidas, e aqui eu me incluo, porque eu estou nesse consultório. Eu sou marido de uma gestante. Em breve nós teremos mais um bebê, 4 meses de gestação. E esse é um medicamento, não Amoni, que ele é sintomático. Ele é usado enquanto você tem sintoma e em seguida você para de usá-lo, né? O nosso médico, nosso obstetra, Dr. Mariano Tamura, do Hospital Moriá, disse a mesma coisa. Ele é seguro, ele é tranquilo. E a gente está trabalhando com base em evidência científica, o mais alto grau. Os estudos que a Amoni citou aqui, que foram um deles de 6 anos atrás, e uma tentativa de revisão desse estudo também não conclusiva, de 1 ano e meio atrás, eles são estudos observacionais. Ou seja, você pega um grupo de mulheres, acompanha e mais tarde vê no que é que deu. Mas estudo observacional, ele não é capaz de estabelecer causa e efeito. Ele está no mais fraco índice de comprovação científica. Nessa pirâmide de ciência que a gente conhece, que a medicina, que ainda precisa avançar muito, não, Amoni, mas no que nós já conhecemos, somente um estudo duplo cego, né, com um placebo para uma porção de grávidas e o medicamento em altíssimas doses para outra, com acompanhamento e efetivação disso, é que nos traria um estudo conclusivo a ponto de um alerta mundial desse tamanho. Caso contrário, não há que se assustar, correto? Se fosse assim, pela parte observacional, quantas crianças não têm o espectro autista? Se a gente for ver, é assustador o número e a quantidade, porque agora a gente tem visto mais preocupação em diagnóstico. Tanto é que a gente tem diagnosticado muitas doenças que as pessoas falam, mas antigamente não tinha isso, antigamente a gente não avançava muito, como agora, esses avanços, tecnologias boas para diagnóstico. O problema é que a pessoa já pode ter um gene expressor, ela pode ter qualquer predisposição que pode fazer essa manifestação. A gente não sabe quais são os dados genéticos, a gente estudou toda a parte genética dessa pessoa para saber se ela já tinha ou não tinha alguma expressão. Só se coincidiu dela ter tomado paracetamol e falar que o paracetamol é o que vai fazer com que desenvolva o autismo. Gente, infelizmente, eu sou obrigada a falar algo que é impactante, porém é irresponsabilidade. A pessoa tem que ter muito cuidado, tem que ter muita consciência antes de execrar alguma coisa ou endeusar alguma coisa. Tudo tem que ter comprovação científica. Nós estamos numa época que temos acesso a comprovações científicas. Então, ficar no achismo é muito perigoso. A gente já está com pessoas que estão se deixando levar muito pelas opiniões de pessoas que não estão envolvidas cientificamente com determinadas falas e, de repente, se manifestam como os grandes sabedores de um assunto que podem levar a muitos prejuízos. A gente já teve um problema seríssimo com uma dessas declarações relacionada à vacina de sarampo, que simplesmente causou um transtorno tamanho que a gente não está conseguindo recuperar até hoje, porque as pessoas acreditaram em algo que não teve comprovação científica, a própria revista teve que colocar um pedido de desculpas público, ela teve que se retratar,
Porque quando falaram que a única relação que tinha entre crianças identificadas com autismo foi a vacina de sarampo, 12 crianças, que não é nem número. E foi, assim, uma irresponsabilidade, e até agora convence as pessoas de que elas não podem deixar de vacinar suas crianças porque as consequências vêm. E aí o pessoal deixou vacina de sarampo, deixou outras vacinas, porque acha que vai ter um bebê com autismo. E a gente está tendo ressurgimento de um monte de doenças que já estavam erradicadas por falta de responsabilidade, por serem inconsequentes. Então as pessoas têm que prestar atenção. E, pessoal, quem estiver me ouvindo, dá licença, tá, Eduardo, de eu colocar uma observaçãozinha minha. Nunca se deixem levar por palavras ou por qualquer alguma coisa assim que se fale que não tenha comprovação científica. Isso do paracetamol é um perigo, gente. O que eu vou dar para uma gestante se ela tiver dor, se ela tiver febre? Ah, não deixa ela sofrer? Gente, o sofrimento leva a outras consequências para o bebê. E quanto o analgésico, que não tem comprovação nenhuma, que prejudique, desde que esteja na dose adequada, está lá, disponível e pronto para me ajudar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Muito. Amoni, eu quero avançar então para a gente concluir, falar das vacinas, mas antes vamos fechar aqui a questão do paracetamol, dizendo que, de fato, né, a lista de medicamentos considerados seguros para grávidas é bastante limitada. Aspirina e ibuprofeno, por exemplo, são contraindicados, especialmente no final da gravidez. Mas o paracetamol, ele é considerado seguro, apesar de passar pela placenta, chegar até o bebê. Há estudos mostrando que não há repercussão danosa. Então é a principal opção segura para gestantes no controle de dor e febre, porque se a mamãe tiver febre, o que o bebê pode apresentar? Uma febre que não for tratada? Aí sim, se a mãe está com febre, se a mãe está com dor, claro que aí pode acarretar consequências para o bebê, porque a febre da mãe, você está mobilizando o nosso sistema de defesa. Você acaba, inclusive, fazendo uma mobilização que vai tirar a atenção de outras funções que precisariam estar acontecendo no nosso organismo. Então, se eu tenho febre, se eu tenho dor, eu vou acarretar influências negativas também para essa criança. A febre, ela acontece sempre para sinalizar que eu estou com algum quadro de lesão, ou alguma coisinha, ou uma invasão, ou alguma coisa. É um sinal que está dando que alguma coisa está errada. Só que assim, se ela não vai espontaneamente, um antitérmico vai melhorar a situação dela. E não vai levar sofrimento para a criança, porque o sofrimento da mãe reflete diretamente na criança. Então, muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas que bebê, ele nasceu tão pouca idade, por que está desse jeito? Pode ter certeza. A gente fala que o bebê reflete o que a mãe fez durante a gestação, seja em bons hábitos de alimentação, bons hábitos de vida, tranquilidade, sem muito estresse, reflete em benefícios para a criança. E quando eu faço o contrário, eu vou liberar substâncias reativas ao oxigênio. Um monte de radicais livres me prejudicando, que vão acabar prejudicando o meu bebê. Se eu começo a ter muito estresse, porque, gente, dor gera alteração até na pressão arterial. Se eu tiver com muita dor, a minha pressão pode aumentar. Muitas situações são muito piores. E não existe, gente, comprovação que o paracetamol faz mal. É isso. Vamos aguardar, portanto, que a ciência dê suas respostas, né? Não é por mais forte que seja a cadeira do presidente dos Estados Unidos que uma palavra será tida como verdadeira se todo o resto da sociedade científica mundial está dizendo que não. Não quer acreditar na Organização Mundial da Saúde? Pode acreditar em teoria da conspiração, tudo bem. Mas e o médico aí do seu lado? E a Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que disse o mesmo. E a própria Sociedade de Pesquisa sobre o Autismo, que é um transtorno de neurodesenvolvimento, com forte componente genético e com fatores multifatoriais. Então, não dá para simplificar a explicação em um único remédio ou uma única vacina. Eu quero agradecer aqui a participação da farmacêutica Amoni Murad, que é assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo.
Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer para a população. Essa foi a edição 1265 do JR 15 Minutos, que teve produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo de Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. O JR 15 Minutos está nas redes sociais do Jornal da Record, no r7.com e no seu tocador de podcast predileto. Muito obrigado, saúde e bora para a próxima.